dar continuidade à nossa série de resolução de questões da prova do Instituto Rio Branco, do concurso CESP. Nós vamos resolver hoje as duas últimas questões da disciplina de História Mundial, a questão 64 e a questão 65, e vamos fechar a resolução de questões da prova de 2019. Lembrando que eu estou resolvendo o modelo D da prova de 2019. E nesse ano, a questão 64 trouxe o seguinte conteúdo e o seguinte enunciado. É uma questão sobre a Revolução Mexicana, processo importantíssimo no contexto da América Latina das primeiras 3 décadas do século XX. E a questão 64 vai dizer o seguinte: no que se refere ao contexto da Revolução Mexicana, julgue C ou E os itens a seguir. Todos esses itens abaixo vão trazer questões da política mexicana, certo? Então, o candidato precisa estudar, não apenas saber o que foi a Revolução Mexicana, mas ter conhecimento do que provocou esse processo, certo? Então, é importante que estudem também esses processos revolucionários que tiveram como lugar e tempo a América Latina do século XX, certo? Vamos lá. O item 1 vai dizer o seguinte: apesar do significativo crescimento da economia mexicana durante o Porfiriato, os índices de pobreza permaneciam muito elevados, fator que está na origem de uma das séries de manifestações de insatisfação social. A Revolução Mexicana, essa alternativa ela está correta, mas o que eu queria dizer é que a Revolução Mexicana é produto de um conjunto certo de fatores que foram sendo produzidos após a queda do Maximiliano. Então, você tem uma situação de extrema convulsão social no México, e você tem nesse período que vai de 1860 até 1910, certo? Você tem um período de prosperidade e de crescimento da economia, que é considerado o período do Porfiriato, certo? Então, quando você entende a Revolução Mexicana é produto da crise, certo? Que das condições que vem se produzindo desde 1860 e que também muitas vezes é confundida com a crise do Porfiriato. O que é o Porfiriato? Porfírio Dias foi não apenas presidente do México, mas como a figura que comandou a política mexicana entre 1876 e 1910. Então você pode colocar Porfírio Dias como o caudilho que mandou no México por 34 anos. Foi um dos governos mais longevos da história da América Latina. E nesse período histórico, o Porfírio Dias ele se manteve no poder, dentre os vários motivos, ele conseguiu, de certa forma, criar uma rede clientelista que o sustentava no poder. Então, muitos autores até destacam que foi por causa disso que Porfírio Dias conseguiu permanecer no poder, ainda que ele não tenha conseguido reduzir a pobreza. E a questão do campo, que também ficou mal resolvida desde a Lei Lerdo de 1856, isso nós vamos falar mais para frente. Então você tem o Porfiriato, certo? Que foi um regime político, um momento da história do México de 34 anos em que os índices de pobreza permaneceram muito elevados. A questão do campo, da questão do campesinato mexicano, das terras indígenas, das terras da igreja não foram bem resolvidas, certo? E esse fator está, sim, na origem de uma série de manifestações de insatisfação social que iniciaram em 1910, na esteira também ali da comemoração do centenário de independência do México, certo? E essa série de manifestações e de insatisfação social foram denominadas pelos historiadores de Revolução Mexicana, certo? Aí você tem uma série de fatores também que provocaram mudanças políticas no México, certo? Portanto, na questão 54, a alternativa 1 está correta. Vamos à alternativa 2. A alternativa 2 vai dizer o seguinte: a Lei Lerdo, deixa eu baixar mais um pouco.
A Lei Lerner desempenhou um relevante papel na escalada das tensões políticas no México a partir de meados do século XIX. No Estado porfirista, contudo, as políticas de ampliação legal da propriedade privada atenuaram o empobrecimento da população no campo. Essa alternativa ela está incorreta. Eu vou mostrar algumas coisas dessa alternativa que pode levar o candidato ao erro. De fato, a Lei Lerdo de 1856 ela foi promulgada, na verdade, pelo ministro da Fazenda, Manuel Lerdo, em 25 de junho de 1856. E essa lei ela teve várias consequências. Uma delas é que ela tornou a questão da terra mais sensível ainda no México, mas ela convertia propriedades da igreja e propriedades dos indígenas em propriedades privadas, ou seja, você transformando terras da igreja e terras indígenas em propriedades privadas, você tornava essas terras passíveis de serem comercializadas. Então você tornava essas terras comercializáveis e isso gerou um grande problema. Certo? Então, você observa que essa lei Lerner, que transformou terras que não eram consideradas terras de propriedade privada, certo? Em terras de propriedade privada passíveis de serem compradas, você tem uma escalada na violência e nas tensões sociais do México. Entretanto, o Estado porfirista, certo? Aí as políticas de ampliação legal da propriedade privada que o Estado porfirista fez não atenuaram o empobrecimento da população no campo. Pelo contrário, aumentaram o empobrecimento da população no campo e a consequência foi 1910 e os desdobramentos políticos daquela época. Por isso que eu falei agora há pouco que a Revolução Mexicana ela também é a revolução provocada pela crise do porfiriato ou pela crise de um modelo que sustentou o porfiriato. Então eu disse agora há pouco que Porfírio Dias tinha uma rede clientelista de clientelismo, certo? Que ela ia desde a presidência da República até o poder local, certo? E ela era uma rede autoritária, tá? Ela se relegitimava pelo autoritarismo, mas também pelo clientelismo. E essa estrutura sustentou Porfírio Dias no poder por 34 anos. Quando essas estruturas apodreceram, o que aconteceu? Uma revolução no campo, a Revolução Mexicana, ela foi uma revolução desencadeada no campo. Nós estamos falando de uma população de um país, né, num determinado momento histórico, que a população rural era muito maior do que a população urbana. Então você tem todo um cenário possível e propício para o desencadeamento de convulsões sociais. Então, as políticas de ampliação legal da propriedade privada, elas não atenuaram o empobrecimento da população do campo. Então, a partir daqui, certo, quando fala atenuar o empobrecimento da população do campo, está tornando a alternativa 2 da questão 64 errada e incorreta, certo? Portanto, a alternativa 2 da questão 64 ela está errada. Vamos à alternativa 3. A alternativa 3 vai dizer o seguinte: o líder camponês Emiliano Zapata apoiou significativamente a Revolução Mexicana, comandando o Exército Libertador do Sul. A sua participação nas lutas revolucionárias encerrou-se com a chegada de Francisco Madero à presidência do país e a concretização das reformas relativas à propriedade privada. Essa alternativa também está errada e tome muito cuidado com ela. O Emiliano Zapata ele foi de fato, certo, um dos líderes significativos, né? O Zapata e o Pancho Villa, ele era a dupla, né? Muito conhecido da Revolução Mexicana, liderava campesinos. No caso, o Emiliano Zapata ele era um líder camponês do Sul, certo, que apoiou significativamente a Revolução Mexicana, mas a sua participação nas lutas revolucionárias elas não se encerra definitivamente com a chegada de Madero à presidência, certo? Por quê? Porque Madero ele chega à presidência, certo? Ele não concretiza todas as reformas relativas à propriedade privada, mas a participação de Emiliano Zapata na Revolução termina com o seu assassinato. Então, você traz esse contexto em que
a questão do campo ela não é 100% resolvida, então tem toda uma leitura que coloca a Revolução Mexicana como algo definitivamente que alterou as estruturas do campo no México. Não, alterou algumas coisas, certo? A elite política mexicana fez concessões significativas, certo, para atenuar as convulsões no campo, os problemas do campo, mas não houve uma reforma, certo, que modificasse totalmente a propriedade das terras, certo? Então você vê que a presidência de Madero ela é seguida pelo triunvirato Calles, Obregón, Carranza. Então você tem depois que a oligarquia mexicana ela volta ao poder, certo? Desfaz algumas concessões que só serão retomadas no governo do Lázaro Cárdenas na década de 1930, entre 1934 e 1940, a razão pela qual o Lázaro Cárdenas é um dos presidentes mais conhecidos do México do século XX, certo? Então você não tem o fim da participação de Emiliano Zapata na presidência de Francisco Madero, certo? E sobretudo quando se fala da concretização das reformas relativas à propriedade das terras, certo? Portanto, na questão 64, a alternativa 3 também está errada, certo? Vamos à alternativa 4. A alternativa 4 vai trazer o seguinte contexto para nós. Uma das principais consequências da Revolução Mexicana foi a promulgação da Constituição de 1917. É correto caracterizá-la como anticlerical, nacionalista e atenta aos direitos dos trabalhadores. Essa alternativa ela está correta, embora ela possa gerar algumas polêmicas. De fato, uma das principais consequências da Revolução Mexicana não foi a promulgação da Constituição de 1917. Essa foi uma das principais consequências da Revolução Mexicana. Acontece que tem uma historiografia que ela é um pouco mais romântica, ela dá uma ênfase muito maior à questão do campo e ao benefício dos campesinos. Em razão da Revolução Mexicana ter tido desdobramentos de grande mobilização da população do campo e de participação popular dos campesinos contra os problemas que estavam tendo no campo naquele momento histórico de construção de terras, a principal consequência política e a longo prazo da Revolução Mexicana não foi a questão do campo, foi a Constituição de 1917. E na Constituição de 1917, algumas pendências que haviam ficado desde a formação do México, se você for ver, Iturbe teve todos aqueles problemas, Maximiliano teve todos aqueles problemas, dois monarcas que tentaram reinar no México, mas uma questão muito sensível no México era a questão do anticlericalismo que dominava uma parte da elite mexicana, a questão do nacionalismo e dos direitos aos trabalhadores. Então, a Constituição de 1917, por mais que alguns dos elementos da Constituição de 1917 tenham sido, de certa forma, modificados pelos sucessivos governos do sextênio mexicano, né, porque lá são período constitucional do presidente de 6 anos sem direito à reeleição. É uma Constituição anticlerical, ela é uma Constituição considerada nacionalista para a época e atenta ao direito dos trabalhadores. Então, esse foi o principal legado da Revolução Mexicana, foi a Constituição de 1917, que é a que rege até hoje os Estados Unidos mexicanos. Então, tem toda uma leitura simplista de atrelar referenciais marxistas à Revolução Mexicana. Então, aquela leitura mais romântica, atrelada ao marxismo, ela muitas vezes não permite que o autor ele enxergue a Constituição de 1917, que o leitor, né, o estudante enxergue a Constituição de 1917 como uma das principais, se não a principal,
consequência da Revolução Mexicana e que tratava-se, para aquele momento histórico, de uma Constituição extremamente progressista. Se você for ver que ela tinha um cunho anticlerical, ela tinha um cunho nacionalista e um cunho atento aos direitos dos trabalhadores. Tanto é que ela rompe relações diplomáticas com a Santa Sé, que serão apenas retomadas no governo do Carlos Salinas de Gortari, já na década de 1990. Para você ter uma ideia, Carlos Salinas foi presidente entre 1988 e 1994, ou seja, foi uma questão que durante muito tempo esteve resolvida no México. Então, você observa que parte da elite política mexicana, sobretudo aquela que ascendeu ao poder após a Revolução de 1910, ela tinha um cunho anticlerical muito grande. Isso não significa que o México deixou de ser um país marcadamente católico. Então, às vezes, as pessoas acabam fazendo leituras apressadas que acabam misturando as coisas, certo? Portanto, o do interesse para a nossa exploração de hoje é que na questão 64, a alternativa 4 está correta. Então, retomando, questão 64, a alternativa 1 está correta, a alternativa 2 está errada, a alternativa 3 está errada e a alternativa 4 está correta. Vamos resolver a questão 65, também é conhecida como última questão. Então, vamos lá. Questão 65 vai trazer um extrato de texto escrito pela autora Madeleine Albright, Fascismo, um alerta. A Madeleine Albright foi secretária de Estado dos Estados Unidos da administração Bill Clinton. E nesse livro ela escreveu esse seguinte trecho, reproduzido na questão 65. Vai dizer o seguinte: ó, em julho de 1945, aos 8 anos de idade, embarquei em um bombardeiro inglês e voamos para a minha Tchecoslováquia natal. Enquanto eu me encontrava em trânsito entre Londres e Praga, Stalin conversava cordialmente em Potsdam com Truman e Churchill. Em público, ainda estávamos todos do mesmo lado, as portas fechadas, contudo, um confronto épico tivera início. Então você tinha uma aliança entre mundo socialista e mundo capitalista contra o inimigo nazifascista. Só que a Madeleine Albright, nesse texto, está dizendo que foi a partir da reunião de Potsdam, certo? Em que começa, de fato, a Guerra Fria, porque nessa reunião fechada expõe-se, certo, as divergências entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mas vamos ler o texto para a gente contextualizar melhor o que refletir. Vamos lá. Com base no fragmento do texto apresentado como referência inicial e considerando acontecimentos marcantes da história contemporânea, julgue ser certo ou errado os itens a seguir. Vamos à alternativa 1. Vai dizer o seguinte: ó, última conferência entre os três grandes líderes aliados na Segunda Guerra, Potsdam debateu o futuro da Alemanha derrotada, divisão do país entre os vencedores, completa desnazificação e criação de um tribunal para julgar criminosos de guerra. Essa alternativa ela está correta porque o resultado da reunião de Potsdam aconteceu em que foi a última conferência dos três grandes líderes aliados, ainda no contexto da Segunda Guerra Mundial, certo? Potsdam debateu o futuro da Alemanha derrotada, a Alemanha estava em vias de ser derrotada, a divisão do país entre os vencedores e a completa desnazificação e criação de um tribunal para julgar criminosos de guerra. Foi da reunião de Potsdam que aceitou-se, ou que foi da reunião de Potsdam que acordou-se a criação do Tribunal de Nuremberg, que já em 1946 entra em operação para julgar os criminosos nazistas, os criminosos de guerra nazista, certo? Portanto, essa alternativa ela está correta. Então a questão, só voltando um pouquinho, a Madeleine Albright ela coloca o seguinte contexto que você entende da obra da Madeleine Albright é que ela estava ali passando em julho de 1945, voando, enquanto ela voava para a Tchecoslováquia natal dela, né? Acontecia uma reunião muito importante. Isso daí é muito comum entre pessoas que ocuparam posições de poder, né? Que elas querem estar perto das grandes decisões.
E a Madeleine Albright esteve, né, depois, em outro momento histórico, já mais velha, quando foi secretária de Estado do presidente Bill Clinton na década de 1990. Certo, mas o que importa para nós é que na questão 65 a alternativa 1 está correta. Vamos à alternativa 2. A alternativa 2 vai dizer o seguinte: o último período do texto anuncia o cenário internacional do pós-guerra, que é o último período do texto aqui, ó. Em público ainda estávamos todos do mesmo lado, as portas fechadas, contudo um confronto épico tiver início. O último período do texto anuncia o cenário internacional do pós-guerra. As relações internacionais regidas por uma realidade bipolar na qual Washington e Moscou emergiam como centros do poder mundial à frente de sistemas que se pretendiam antagônicos, o capitalista e o socialista. Essa alternativa também está correta, essa questão ela é relativamente fácil. Essa alternativa também está correta. Então, de Potsdam a portas fechadas, certo? Acontecia, certo? O início do cenário político, da realidade bipolar que estaria em evidência durante a Guerra Fria. Então, o que a literatura muitas vezes diz? Ela diz que quando Churchill faz aquele discurso sobre a cortina de ferro na Europa é que começa de fato a Guerra Fria. E a Madeleine Albright está dizendo que já existia um cenário de Guerra Fria ali em Potsdam, só que eram as portas fechadas. Esse antagonismo entre Washington e Moscou ainda não tinha ido a público para não atrapalhar a derrota que estava em vias de acontecer com os nazistas. Ou seja, a guerra contra o nazismo era muito mais importante do que o conflito bipolar. Quando a ameaça nazista foi derrotada, o conflito bipolar emergiu e dominou o cenário mundial na segunda metade do século XX. Então você via que emergiram como centros do poder mundial, Washington e Moscou, à frente de sistemas que se pretendiam antagônicos, o capitalista e o socialista. Está correto, portanto, na questão 65, a alternativa 2 está correta. Vamos à alternativa 3. A alternativa 3 vai dizer o seguinte: entre os diversos conflitos que explodiram em várias regiões ao longo da Guerra Fria, merecem destaque pelas próprias repercussões a Guerra da Coreia, consolidando a divisão da península em dois estados, e a Guerra do Vietnã, na qual os Estados Unidos da América se envolveram diretamente por muitos anos e da qual resultou a reunificação do país asiático sob a liderança do Norte comunista. Também está correto essa alternativa. A Guerra da Coreia, que se deu na década de 1950 e separou os dois países no paralelo 45, ao norte do paralelo 45, Coreia do Norte, de área de influência comunista, de área de influência da União Soviética, e a parte sul, abaixo do paralelo 45, a Coreia do Sul, de área de influência norte-americana, portanto capitalista. E a grande diferença que ele coloca aqui entre a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia é que a Guerra da Coreia ela não acabou e ela segue não resolvida até hoje, porque o país segue dividido. Ao contrário da Guerra do Vietnã, em que os Estados Unidos, por mais que eles não admitissem, os Estados Unidos saíram derrotados da Guerra do Vietnã e o país asiático ele foi reunificado sob a liderança do Norte comunista. Então, diferente do que aconteceu na Coreia, em que a reunificação do país ela não ocorreu até os dias de hoje, no Vietnã ocorreu essa reunificação sob a liderança comunista. Os Estados Unidos tiveram um grande prejuízo militar, um grande prejuízo humano na Guerra do Vietnã, certo? Ia lá líderes como Ho Chi Minh, por exemplo, né, que apoiados pela ala comunista, saiu vitorioso e reunificou o país, o Norte comunista, certo? Portanto, essa alternativa ela está correta, está em linha com o cenário político que surgiu a partir da Segunda Guerra Mundial ou a partir de Potsdam, conforme sustenta Madeleine Albright no enunciado. Bom, vamos à questão 4, alternativa 4, também a última alternativa da nossa questão. Vai dizer o seguinte: a construção dos Estados nacionais no século XIX teve, no processo de unidade alemã e italiana, duas expressões significativas do papel do nacionalismo naquele contexto da história europeia. A partir das décadas finais deste século, o radicalismo alimentou sonhos expansionistas que contribuíram para a eclosão
de duas guerras mundiais no século XX. Essa alternativa também está correta, por mais que ela exige do candidato um conhecimento prévio muito grande, que não está totalmente em linha com o enunciado. Ela está correta porque há uma leitura que sustenta, certo, que as duas guerras mundiais elas foram produto de cenários políticos ou de atitudes que tiveram início no século XIX, ou seja, você teve a construção de dois estados nacionais no século XIX, lá por 1860 a Itália, a unificação italiana com Vítor Emanuel I, o rei piemontês, e aí você tem em 1870, ali no fim da Guerra Franco-Prussiana, você tem a unificação alemã por meio de um processo que vem do Zollverein, mas que conclui com a vitória da Alemanha na Guerra Franco-Prussiana, que une o país, certo? E aí você tinha como ponto de mobilização um grande nacionalismo. Esse nacionalismo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e no século XX chegou a uma situação insustentável que os países entraram em guerra. Por quê? Porque havia um radicalismo alimentado por sonhos expansionistas, e a consequência foi a Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, e nós temos também a Segunda Guerra Mundial, que pode ser considerada uma consequência de assuntos políticos mal resolvidos após a Primeira Guerra Mundial, em que você tem ali em Versalhes uma grande punição da Alemanha. Aí você tem a Alemanha que ficou suscetível ao radicalismo nazista, porque o nazismo ele bebia na fonte do nacionalismo alemão, temperado com um grande antissemitismo, que levou o mundo de novo a uma Segunda Guerra Mundial, essa de 6 anos, entre 1939 e 1945, certo? Então, a construção de estados nacionais, o crescente radicalismo e o crescente nacionalismo levaram a Europa a ser palco de duas guerras mundiais. No caso da Segunda Guerra Mundial, movimentou muito mais outras partes do mundo do que a Primeira Guerra Mundial, que se concentrou bastante na Europa. Certo? Portanto, a questão 65, por incrível que pareça, todas as alternativas estão corretas. A 1, a 2, a 3 e a 4. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Concluímos agora a nossa série de resolução de questões da disciplina de História Mundial, e também concluímos a prova do concurso do Instituto Rio Branco do ano de 2019. Seguimos aí com os nossos estudos. Muito obrigado. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal.